Então, tá, agora tá gravando. Beleza, gente. Então vamos lá. A gente falou sobre condução. Deixa eu focalizar aqui. Então, na condução, o calor é transmitido através de colisões entre as moléculas. Então, a gente vai definir aqui duas coisinhas antes da gente começar a fazer exercício sobre a parte matemática. Então, uma dessas coisas a gente chama de fluxo de calor. E minha caneta ficou fraquinha porque eu deixei ela aberta. Não, está meio reto, né? Então, o que é o fluxo de calor? O fluxo de calor ele vai ser representado por essa letra aqui, ó. Beleza? Então, o nome dessa letra é Φ. Tudo bem? Beleza? Pode ser escrito com F também, não tem problema, tá? Tanto faz. Mas o nome dessa letra é Φ. Ela vai representar, então, fluxo de calor. E o fluxo de calor é dado por uma relação bem simples. É basicamente a quantidade de calor transmitida dividida pelo tempo. Tudo bem? Beleza? Daí aqui tem algumas coisas, né? Então seria. Deixa eu pegar. Então é o calor, né? Quantidade de calor, energia, dividida pelo tempo. Daí a gente tinha algumas unidades que a gente já usou e que a gente pode usar de volta. Se eu usar calor em calorias, tempo em minuto, fica caloria por minuto. Então o fluxo de calor seria calorias por minuto. Se eu usar o calor, que é uma energia, né, em joule, e o tempo em segundos, joule por segundo é watt. Então o fluxo de calor estaria medido em watts. Se você lembrar da equação de potência que a gente usou anteriormente, no bimestre passado, é a mesma equação, tá? Só que agora, ao invés de chamar isso aqui de potência, eu estou chamando de fluxo de calor. É o calor que está sendo transmitido em um determinado tempo. Tudo bem? Essa equação aqui, então, ela só define o que é o fluxo de calor, que é o calor transmitido em um determinado tempo. Mas como que eu vou calcular o fluxo de calor através da condução? Ok? Então a ideia é assim, pensa numa área qualquer. Então eu tenho aqui uma área, olha, pode ser uma folha assim. E eu tenho uma quantidade de calor que vai atravessar essa folha. Uma quantidade de energia que vai atravessar aqui. A gente sabe que para que o calor possa se movimentar, eu tenho que ter variação de temperatura. Então, em um lado, eu tenho uma temperatura alta, do outro lado, eu tenho uma temperatura baixa. Porque eu só tenho essa troca de calor quando eu tenho diferença de temperatura. E o calor sempre vai da temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. E daí tem algumas coisas aqui que dá para a gente perceber que são meio óbvias, né? Essa troca de calor, esse fluxo de calor que vai atravessar essa área, ela vai aumentar quando eu aumentar a área, porque eu vou ter mais espaço para o calor atravessar. Se essa área for muito pequenininha, né, fica difícil para o calor atravessar. Então, quanto maior a área, melhor é a transferência de calor, certo? Outra coisa, a espessura, que é a largura dessa área, né, se ela for muito fininha, o calor consegue atravessar rapidamente. Se ela for mais grossa, fica mais difícil para o calor atravessar. A gente já sabe isso, né? Certo? Se você vai colocar uma blusa, quanto mais grossa for a blusa, menos calor você perde para o ambiente e mais quentinho você fica. Quando você vai se cobrir lá com a coberta na cama, é a mesma coisa, né? Quanto mais grossa é a coberta que você está usando, melhor. Então, seria a espessura disso daqui, né? Beleza? E outra coisa, depende do material também. Como eu falei para vocês, quanto mais condutor for o material, mais fácil ele vai permitir que o calor atravesse. Quanto menos condutor for, né, quanto mais isolante ele for, mais difícil vai ser para o calor atravessar. Então depende da largura, da área, do tipo de material e a última coisa, depende das temperaturas. Se de um lado a temperatura for muito alta e do outro for muito baixa, o calor vai ter muita tendência a atravessar, porque eu tenho uma diferença de temperatura muito grande. Agora, se de um lado eu tivesse a 20 graus Celsius e do outro tivesse 19, a diferença é tão pequena que o calor vai ter mais dificuldade de atravessar, né? Certo? Beleza? A gente chama isso de gradiente de temperatura, que é a diferença basicamente. Então, se eu for escrever, relacionar tudo isso que eu falei com vocês através de uma equação, a equação ficaria assim, ó. Então, o fluxo de calor, φ, que vai atravessar uma área qualquer, ele é dado por K, A, delta T, K, delta T, dividido por L. Eu vou escrever o que significa cada coisa, claro, né? Então tá aí, gente. Essa seria a equação que a gente usa para calcular a quantidade de calor, né? O fluxo de calor, ou seja, o calor que atravessa por tempo uma determinada área. Então, o que significa cada coisa aqui? Para começar, o que é o A? O A é a área.
unidade correta de medir área, metros quadrados. O ΔT é a variação de temperatura. Então, vamos escrever. Variação de temperatura. Que é medida em graus Celsius ou Kelvin. Lembra que quando é variação em delta, não importa se é Celsius ou Kelvin. E lembrando que variação de temperatura é uma temperatura de um lado menos a temperatura do outro, né? Temperatura final menos inicial, ou temperatura maior menos menor, é maior menos menor, então não pode ser negativo esse resultado. Não faz sentido o fluxo ser negativo. Se o seu fluxo der negativo, quer dizer que em vez do calor estar indo para um lado, ele está indo para o outro, que dá na mesma. Nessa equação aqui, o que mais faltou? O L. Então, o L, ele é a largura, ou a espessura, né? Escrever as duas coisas. Largura, espessura com S. Espessura com S? Que coisa. Acho que não, professor. Com X? Deixa eu ver se na apostila está escrito. Nossa, eu perdi a palavra realmente. Eu vou fazer assim, ó. Quando eu não sei, eu pesquiso. Porque quando eu pesquiso, eu aprendo. É com S e 2 S. Espessura. Isso é com S e depois 2 S. Olha só que coisa boa. Pessoal, isso é uma coisa boa para vocês, tá? Não tem vergonha de pesquisar, beleza? Vergonha é você ser burro e assumir a burrice, né? Então, é a espessura. Como a espessura é a distância de um lado até o outro, vai ser medida em metros. E, bom, o φ vai ser o fluxo de calor, que daí a unidade correta seria joule por segundo, que é a mesma coisa que watts. Tudo bem? Então, vai medir a energia que atravessa por tempo. E faltou o K. Então, o K a gente chama de coeficiente de condutibilidade. Daqui pode ser condutibilidade ou condutividade, dá na mesma, né? Eu vou chamar de condutividade térmica. Beleza? Esse coeficiente de condutividade térmica, vou mostrar a apostila de vocês aqui, olha, ele tá aqui nessa tabela da apostila. Só que tem que tomar cuidado com as unidades, beleza? Então, por quê? Aqui na apostila, os valores estão medidos em quilocalorias, hora, metro, graus Celsius. Quilocaloria por hora. Aqui a gente está usando joule por segundo. O metro e o grau Celsius estão certos, né? Metro e grau Celsius. Isso está certo. Mas tem que tomar cuidado com as unidades. Então, se eu fosse usar igual está na apostila, o meu φ seria em quilocalorias por hora. Beleza? Então o calor estaria em quilocalorias e o tempo estaria em horas. Tem que tomar um cuidado só com essas unidades, tá? Vocês vão perceber que algumas questões que a gente vai fazer estão em uma unidade, outras estão em outra, tem que sempre tomar cuidado com isso. Belezinha? Então, pessoal, eu quero mostrar nessa equação, então, duas coisinhas. Então, variação de temperatura grande significa que o fluxo de calor vai ser grande. Tudo que está em cima, quando qualquer coisa aqui de cima aumentar, o fluxo aumenta. O que está embaixo, quando esse aumenta, o fluxo diminui. Então, a largura é fácil da gente ter falado, né? Quando a largura aumenta, é como se você estivesse usando uma blusa mais grossa. Então, você aumenta o isolamento térmico. Por quê? Porque você aumenta a largura, o fluxo de calor que vai atravessar esse material diminui. Isso vale para roupa, vale para gordura que fica em volta do seu corpo, né? Vale para o cabelo, né? Eu tenho cabelo curto, tá grande pra caramba, mas ainda assim é curto. Quem tem cabelo comprido, né, sabe que se deixar o cabelo na nuca esquenta bastante, né? Beleza? Por quê? Porque você vai ter mais uma largura ali de material para o calor escapar. Variação de temperatura também, né? Quando maior a variação de temperatura, maior vai ser o fluxo de calor. Então, quanto mais diferente for as duas temperaturas aqui, maior vai ser o fluxo de calor. Então, se eu tô num ambiente que está a 36 graus Celsius, o meu corpo está a 36, não existe uma variação de temperatura. Então, o meu corpo não vai jogar calor para fora. Vai ser difícil eu perder esse calor, certo? Eu só vou perder através do suor, basicamente. Então, vai ser bem difícil. E se eu estiver num lugar que está muito frio, tipo, está a 0 graus Celsius, a diferença de temperatura entre o meu corpo e o ambiente vai ser tão grande que esse fluxo vai ser alto. E daí eu vou sentir bastante frio. O K, então, depende do material, né? Aqui é meio óbvio, tem alguns materiais que são condutores, outros são isolantes. E o caso da área é bem interessante, tá?
eu vou comentar com vocês a área. Vejam que o fluxo de calor depende da área. Quanto maior a área, maior o fluxo de calor. Se você pegar um cachorro dormindo, como que um cachorro dorme? Ele vai se enrolar e vai tentar ficar o mais esférico possível, né? Certo? Você já viu o cachorro dormindo? Ele nunca dorme esparramado. Ele sempre dorme em bolinha. Ele sempre faz uma bolinha. Por quê? Quando você se embola, a área de contato com o ambiente diminui. Se a área diminui, o fluxo de calor diminui. Então, nesse momento, o cachorro lá, ou qualquer animal, ele vai perder menos calor para o ambiente. Beleza? A gente tem a tendência de, quando está com frio, você se encolher. Em vez de você esticar o braço, você tenta encolher. Você coloca o braço mais perto do corpo. Não deu para ver, mas eu fiz o gesto aqui de me abraçando. Quanto mais você se aperta, quanto menos área você coloca em contato com o ambiente, menor é o seu fluxo de calor para o ambiente. Então, assim você acaba perdendo menos calor. Beleza, gente? Vejam que é bem, bem tranquilo, né? Você pegar animais que moram em zonas mais frias, geralmente eles são mais esféricos. Tudo bem? Pensa num pinguim, assim. Ele é uma ave, mas ela é bem gordinha, né? Certo? As patinhas praticamente não aparecem. Estão bem escondidinhas. Agora, se pegar uma avestruz, a pata é bem grande, perde muito. Por quê? Para ter mais área, para perder mais calor. Certo? Pegar uma foca, uma morsa, uma baleia, eles são bem mais esféricos, né? Para ter áreas pequenas, comparado com o tamanho do corpo, né? Claro que a área vai ser gigante de uma baleia, mas ainda assim é mais pequena, porque ele tem um formato mais esférico. Certo, pessoal? Beleza? Então vamos usar essa equação para calcular alguma coisa? Então eu vou fazer com vocês 4 atividades, tá? Que eu separei. Aqui na página número 7 da apostila, a gente já feito a 1, a 2, a 3 e a 4. Daí, a 5 e a 6 envolvem contas. Então, a 5, ela é bem tranquilinha, é só usar a equação mesmo. Então, eu vou fazer com vocês aqui para a gente acostumar. Então, vamos tirar essa folha daqui. Ok? Daí a gente vai ter que tomar cuidado com as unidades agora, né? Para ver quais unidades são corretas. Então, a 5. A 5 fala assim, ó. Em dias frios, é comum o uso de cobertores para reduzir a perda de calor para o ambiente. Uma pessoa de 1,2 metros quadrados de área. Então, essa é a área da pessoa. 1,2 metros quadrados. Está usando um cobertor de 2,5 centímetros de espessura. Espessura era representada pela letra L. 2,5 centímetros. Sabendo que a temperatura da pele da pessoa é de aproximadamente 37. Então, a temperatura da pessoa é 37. E que a temperatura externa é de 7. Então, a temperatura fora da pessoa, né, do ambiente, é 7. Veja que existe uma diferença de temperatura, então a pessoa vai perder calor para o ambiente. Daí, eu vou parar aqui por enquanto, tá? Beleza? Daí a questão fala ali, ó. Determine quantas calorias serão transmitidas para o ambiente em 1 hora. Então, tem que saber quanto de calor a pessoa perde em 1 hora inteira. Daí ele fala o seguinte, ó. Dado o coeficiente de condutibilidade térmica, que é o K, do cobertor, é o cobertor que vai proteger a pessoa, né? É de 8 vezes 10 na menos 5, e olha as unidades agora. Calorias por segundo centímetro grau Celsius. Eu sei que é uma unidade bem esquisita, né? Mas geralmente a gente tem que fazer as unidades do exercício e combinar com as unidades do K. Então vamos pegar a nossa equação. A nossa equação falava que Φ, que é o fluxo de calor, é igual a K, A, delta T sobre L. Todas as unidades estão combinando? Sim, né? Certo? Aqui tem centímetro, aqui tem centímetro, esse metro quadrado ele acaba desaparecendo, né? Certo? Não tá certo. Não tá certo não, gente. O que falta a gente mudar aqui, olha, se aqui tem centímetro e aqui tem centímetro, aqui também tem que estar em centímetro. Tudo bem? Daí o que a gente faz aqui? O que a gente tem que fazer aqui para transformar? 1,2 metros ao quadrado são quantos centímetros quadrados? Então a gente sabe que para passar de metro para centímetro, é só multiplicar por 100. Beleza? Então dá 120. Só que é ao quadrado. Se você vai transformar de metro para centímetro, de metro quadrado para centímetro quadrado, não é só multiplicar por 100, é multiplicar por 100 ao quadrado. Eu já falei isso para vocês em sala de aula, inclusive. Então, 1,2 vezes 100 ao quadrado. Então, 1,2 metros quadrados são 12.000 centímetros quadrados. Beleza? Certo, gente? Então, o que vai acontecer é que esse centímetro quadrado
E esse centímetro, o quadrado vai cancelar com esse e vai sobrar só centímetro, que é o que está aqui. Então, esse valor que eu tenho que usar. Então, vamos substituir os valores agora. Φ é igual. Primeiro, o K. Eu vou colocar esse número por extenso. Então, eu não vou escrever 8 vezes 10 a menos 5. Eu vou tirar da notação científica. Para tirar da notação científica, eu tenho que andar com a vírgula 5 casas para a esquerda. Então, ficaria esse número. Beleza? A vírgula estava aqui, andou 5 casas para a esquerda. Vezes área. Área é 12.000. Vezes variação de temperatura. A pessoa está 37, o ambiente está 7. Então, de um lado do cobertor está 37, do outro lado do cobertor está 7. Qual a variação de temperatura? 30, né? E eu divido tudo isso pela espessura, que seria 2,5 centímetros. Então, está tudo nas unidades corretas agora. Dessa forma, eu posso calcular qual é o φ. Então, vamos fazer direto na calculadora isso aqui, né? Em cima eu tenho ponto 0,0008 vezes 12.000 vezes 30. Então, em cima deu 28,8. Divididos por 2,5. Φ é igual. 28,8 dividido por 2,5 é igual a 11,52. 11,52 o quê? Vejam que os centímetros cancelam com esse. O grau Celsius que apareceu aqui no 30 cancela com esse. Então, sobrou calorias por segundo. Então, 11,52 calorias por segundo. Esse foi o fluxo de calor que atravessou esse material. Daí a questão perguntou, né? Determine quantas calorias serão transmitidas para o ambiente durante 1 hora. Né? Em 1 hora. Daí, nesse caso, a gente vai fazer aquela segunda continha. O fluxo de calor é a quantidade de calor dividida pelo tempo. Qual que é o fluxo? 11,52. Eu quero saber quanto de calor vai transmitir em 1 hora. Como aqui está segundos, eu tenho que escrever o tempo em segundos, certo? Aqui é calorias por segundo, então o tempo tem que escrever em segundos. Só que eu quero 1 hora. Quantos segundos eu tenho numa hora? 3.600. 3.600 segundos, né, para dar 1 hora. 3.600 vai passar multiplicando. Dessa forma, a quantidade de calor transmitida vai ser 11,52 vezes 3.600 segundos. Então, vai dar 41.472, 72 no caso, calorias. Belezinha? Então, esse é o calor transmitido pela pessoa. Esse é o calor que a pessoa vai perder em 1 hora. Isso aqui é muito calor ou é pouco calor? Bom, 41.000 calorias, 41 quilocalorias, né? Certo? Lembre que por dia a gente come umas 2.000 quilocalorias, né? Então esse valor aí não é muito grande não, né? É pouco. Uma quantidade pequena de calor. Pessoal, difícil a questão? Ou muito complexa e tal? Trabalhosa, né? Trabalhosa. Uhum. Eu vou fazer mais uma, tá? Eu não vou deixar atividade para vocês, mas eu sugiro que vocês tentem refazer essas questões, tá? Eu vou fazer a número 6 agora, e a número 6 é um pouquinho diferente. Ele pede para a gente calcular qual vai ser a condutividade. Então, o objetivo do número 6 vai ser calcular o K. Então, vamos ler lá o número 6. Então, o número 6 fala assim. Cadê minha caneta? Uma das extremidades de uma barra metálica isolada é mantida a 100 graus Celsius. Então, uma das temperaturas é 100 graus Celsius. E a outra extremidade é mantida a 0. Então, do outro lado, a temperatura é 0 graus Celsius. É mantida a 0 graus Celsius por uma mistura de gelo e água. Então, vejam que ele falou que o gelo e a água estão a 0 graus Celsius, tá? A barra tem 60 centímetros de comprimento. Bom, então o calor vai ter que atravessar 60 centímetros. Essa é a espessura do material. 60 centímetros. E uma área e uma seção reta com área igual a 1,5 centímetros. Então, a área, 1,5 centímetros quadrados. Daí ele fala assim, o calor conduzido pela barra produz a fusão de 9 gramas de gelo em 10 minutos. Daí ele pergunta qual é a condutividade térmica do metal. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, se ele falou que são 9 gramas que vão derreter, o que eu tenho que fazer?
Primeiro eu vou calcular quanto de calor eu preciso para derreter 9 gramas. A quantidade de calor que eu uso para derreter é calor latente, M vezes L. Só que tem um detalhe. A própria questão, ele fala lá embaixo, eu vou mostrar para vocês. Calor latente de fusão da água. Ele não fala que é 80 calorias por grama, que é o valor que a gente estava usando. Ele fala 3,5 vezes 10 na quinta joules por quilograma. Então, se eu usar dessa forma, eu tenho que usar massa em quilograma e o meu resultado não vai dar em calorias, vai dar em joule. Tudo bem? É melhor deixar da forma que está aqui. Então, ficaria assim. Qual a quantidade de calor? É a massa. A questão falou que são 9 gramas. Eu não coloquei, escrevi aqui no enunciado, mas eu vou colocar aqui. Só que eu não posso escrever 9 gramas, que tem que ser em quilogramas. Tudo bem? Então, 9 gramas em quilogramas é 0,009. Dividir por 1000, né? 9 gramas é 0,009 quilogramas. O L, a questão fala 3,5 vezes 10 na quinta. Então, é 3,5 vezes 10 na quinta. Eu não preciso colocar vezes 10 na quinta, né? Eu posso escrever esse número por extenso. Então, é só andar com a vírgula 5 casas para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o valor. Ok? 3,5 vezes 10 na quinta. E agora é só multiplicar. Então, quanto de calor esse material teve que receber? 350 mil. Então, ele recebeu 3.150 calorias, não, joules, né? Certo? Porque aqui está em joules por quilograma. Então, aqui estava em quilograma, aqui estava joule por quilograma, o resultado em joules. Então, tá aí, 3.150 joules. Essa é a energia que o gelo precisa receber para derreter. Todo esse calor atravessou a barra. Então, posso calcular assim, ó. Vou colocar aqui no canto mesmo. A gente sabe que o φ é a quantidade de calor dividida pelo tempo. Então, nesse caso, o φ seria 3.150 joules. Quanto tempo? A questão fala que são 10 minutos, só que eu quero escrever em segundos. 10 minutos são 600 segundos. Beleza? Esse resultado, vou colocar aqui em cima, tá? Só para ficou meio espremidinho ali no canto, né? Então, 3.150 dividido por 600. Isso dá 5,25. 5,25. Aqui era joules, aqui era segundo. Joules por segundo. Joule por segundo é watt. Tudo bem? A gente já falou isso, né? Ó, voltando lá. Joule por segundo é watt. Então, o que a gente vai fazer aqui? E agora que eu sei tudo isso, eu sei que, nesse caso, o φ foi de 5,25 joule por segundo, ou 5,25 watts, eu posso calcular qual é o K. Equação do fluxo. φ é igual a K, delta T sobre L. Eu vou ter que usar essa equação para calcular o K. Só que, olha, eu estou usando todas as unidades corretas de acordo com esse I. Joule, segundo. Então, esse centímetro e esse centímetro quadrado eu vou ter que transformar. Então, os 60 centímetros é fácil, né? 60 centímetros é a mesma coisa que, vou colocar de outra cor aqui, é a mesma coisa que 0,6 metros. 1,5 centímetros quadrados. Voltar lá no exercício anterior. No exercício anterior, eu precisei passar de metro para centímetro. De metro para centímetro, eu multipliquei por 100 ao quadrado. Agora, de centímetro para metro, eu vou ter que dividir por 100 ao quadrado. Então, vai ficar 1,5 dividido por 100 ao quadrado. Esse valor ele é tão pequeno que minha calculadora já deu em notação científica, tá? Mas eu vou escrever ele fora da notação. Fora da notação ele é 0,00015 metros quadrados. Então esse é o valorzinho dele. E agora você substitui na equação para calcular o K. Então, vou substituir de preto, tá? O φ, qual é o fluxo de calor que atravessa essa barra? Está aqui embaixo, 5,25. Quero descobrir o K. Quanto vale a área? 0,00015. Variação de temperatura. Bom, se um lado está 100 e outro está 0, é 100. E eu divido tudo isso pela largura, pela espessura, né, que é 0,6. Pessoal, uma coisa que está na questão, ele fala aqui, olha, no final, ele quer que a condutividade esteja dividida em watt. O que é watt? Joule por segundo, tá certo. Metro, a gente está usando em metro e metro quadrado, tá certo. E no final ele fala Kelvin, e a gente está usando graus Celsius. Precisa alterar isso? Precisa mudar alguma coisa? Não, porque quando a gente está falando de delta T, tanto faz se é graus Celsius ou Kelvin.
Tudo bem? Variação de temperatura é igual. O que não é o valor da temperatura, né? Tudo bem? E aqui é só a gente isolar o K, então. O 0,6 vai passar multiplicando. Então vai ficar 5,25 vezes 0,6. Então passou multiplicando esse valor, resultado 3,15 igual a K vezes. Quanto vai dar esse número aqui? Bom, é só vírgula, multiplicar por 100 e andar com a vírgula duas casas para a direita. Então vai dar 0,015. E esse número passa dividindo agora. Então, 3,15 dividido por 0,015 é igual ao K. Que vai dar quanto? Então vai dar 3,15 dividido por 0,015. Então o resultado deu igual a 210. 210 o quê? Então é joule por segundo, que é watt, watt por metro Kelvin. Então tá aí, 210 watt metro Kelvin. Essa questão ela é bem sarninha de fazer, né? Bem mais complexa do que a outra. Mas ela não chega a ser muito difícil. O maior problema dela é você acertar as unidades, né? Certo? Então vejam que eu tive que fazer várias transformações de unidades. Então vou marcar de vermelho toda vez que eu mudei de unidade. Aqui, olha. A questão não forneceu massa em quilograma, forneceu em gramas. Aqui eu tive que dividir por 1000 para transformar. O tempo. A questão forneceu 10 minutos. Eu tive que multiplicar por 60 para transformar em segundos. A espessura do material. Tive que dividir por 100 para transformar de centímetro para metro. A área. Tive que dividir por 100 ao quadrado para transformar de centímetro para metro quadrado. Então foram 4 transformações de unidades, certo? Beleza, pessoal? Então essa questão realmente é mais complexazinha, né? Eu vou falar para vocês o seguinte, eu acho que numa prova, se eu fosse fazer uma prova hoje, eu não colocaria uma questão dessa de conta, tá? Beleza? Eu colocaria uma questão dessa para análise de equação. Então eu ia falar coisas do tipo, aumentando a espessura, o fluxo de calor aumenta ou diminui. Isso marcaria verdadeiro e falso. Beleza? Mais uma análise de equação mesmo do que uma análise de matemática. Deixa eu ver se dá. Acho que falta 7 minutos. Deixa eu pegar outra questão lá para ver se dá tempo de a gente fazer. O que ele está pedindo? Não dá tempo de a gente fazer, pessoal. É a questão lá da hora do estudo, então é no final do capítulo. Página 29. Eu tinha separado a 3 e a 4, mas daí a 4 demora muito, tá? Então vou fazer só a 3 com vocês aqui. Então, número 3 na página 29 agora. Essa é bem mais simplesinha, tá? Eu coloco as folhas em cima, daí vai ficando cada vez mais escuro. Então, número 3, agora é na página 29. Então, ela fala o seguinte, vamos ler lá. Em uma cidade muito quente, um engenheiro pretende determinar qual o fluxo de calor, então o objetivo é calcular o fluxo de calor, que passa por uma parede de 5 centímetros de espessura. Então, a largura aqui, né, a espessura, 5 centímetros. Já vou transformar para metro, porque eu já estou vendo que eu vou precisar disso. Então, 5 centímetros é 0,05 metros. 2 metros quadrados de área. Então, a parede tem 2 metros quadrados de área. Peraí, que apareceu aqui que está acabando o nosso tempo. 2 metros quadrados. E a questão fala, é feita de tijolo maciço cujo coeficiente de condutibilidade térmica é K igual a 0,70. 0,70 o quê? Quilocalorias, lembra que sempre olhar a unidade disso. Quilocaloria por hora, metro, grau Celsius. Então o metro eu já coloquei, né? Tá metro nos dois. E grau Celsius vai ser a temperatura. Ele fala assim, considere que a temperatura externa é 40 e que a temperatura interna é 20. Então tá aqui. Nesse caso só tem que calcular o fluxo, né? Então bem tranquilinho, gente. Então o fluxo seria assim. Equação primeiro, fluxo é K A delta T sobre L. Substituindo os valores, qual o valor do K? Bom, o K é 0,70. Área, 2. Variação de temperatura. Se dentro está 40 e fora está 20, a variação é 20.
Lembre que variação é um menos o outro, né? Então é 20. E eu divido tudo isso pela espessura, que é 0,05. Então o fluxo de calor seria, que dá para fazer tudo direto de uma vez só, né? 0,7 vezes 2 vezes 20. E o resultado é dividido por 0,05. Então, 560. 560. 560 o quê? Vejam que grau Celsius cancela com esse grau Celsius. Metro cancela com esses 2 metros aqui, com metro por metro quadrado. Sobrou quilocaloria por hora. Então tá aqui. Quilocaloria por hora. Essa é a unidade. Fechou? Beleza, gente? Então tá aqui o nosso resultado final. Esse é o fluxo de calor. Pessoal, entenderam direito como funciona a equação? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, acho que tranquilo. Então, a aplicação da equação, eu sei que o que é mais complicado nesse tipo de questão é as unidades. Tá? Eu sei que é as unidades mesmo. Que mudar, escrever valor numa equação e substituir e encontrar um resultado, isso eu sei que vocês conseguem fazer, tá? O problema mesmo é aplicar e usar as unidades corretas. Que vocês perceberam que cada questão tem unidades diferentes, né? Mas como eu falei, eu acho que eu vou cobrar essa questão de vocês, esse conteúdo, de uma forma mais algébrica, não, mais qualitativa, tá? Falando mais sobre o que significa, né? Então, se a área aumenta, o que acontece com o fluxo? Se a variação de temperatura aumenta, o que acontece com o fluxo? Se eu usar um material mais isolante ou mais condutor, o que acontece com o fluxo de calor? Se eu usar uma espessura maior ou menor, o que acontece? Mas assim, né? Beleza? Pessoal, então, na segunda-feira, que vai ser dia, não sei, vamos olhar aqui, dia 3 de agosto, a gente vai ver daí os outros processos de troca de calor. Essa semana, então, a gente viu condução, daí na segunda, como a gente tem 2 aulas, a gente vê 2 processos, tá? Que é a convecção e a irradiação. Daí a gente faz exemplo, exercício entre segunda e quarta, para daí na quarta-feira a gente encerrar a parte de trocas de calor, ok? Que essa primeira parte da apostila são 2 assuntos diferentes. Daí a gente pode ir para o outro lá que vai ter continhas e tal. Pessoal, então para encerrar agora, eu preciso que vocês façam a chamada para mim, escrevam o nome no chat, e daí já podem saindo e dando tchau e tal, e até segunda, né? Lembre que a chamada é o nome no chat, tá na aula e não escreveu o nome, eu não vou saber depois. Nicole, quer falar alguma coisa? Foi sem querer, professor. Já baixou. Beleza. Tá ok, pessoal. Então é isso por hoje, tá? Daí a gente se vê na segunda-feira. Se vê não, né? Vocês me veem, mas eu não tô vendo vocês. Minha câmera perde o foco. Bem fácil. Belezinha? Então, tchau, gente. E até Tchau, professor. segunda-feira. Tchau, Tchau, professor. Até Tchau, segunda. professor. Até segunda. tchau, pessoal. Professor.